Nós vamos apresentar aqui um outro canal que acredito que a gente já indique e, e vale a pena. Eu vou colocar o link do canal aí. E eles estão fazendo um trabalho de tradução, é o Ananda, né? Tá fazendo um trabalho de tradução do sânscrito para o português diretamente e tal. Eles têm, porra, muita dificuldade, mas muita dedicação, muita vontade e estão fazendo um trabalho fantástico, principalmente com os textos do Sri Ramana Maharishi. Então, esse texto aqui, eu vou botar o link novamente, é Vida e Ensinamentos, do Sri Ramana Maharishi. Então, tem uma série de frases que vão aparecendo e eu vou comentar, a gente vai colocar uma ou duas e vai comentar, vai bater um papo. E a intenção é fazer uma playlist aí com uma série de frases aí pra gente poder debater, poder ver novos enfoques ou mais do mesmo. A gente não vai saber onde a gente vai chegar, mas a intenção é a melhor possível. Então, a primeira aqui é: a mente é todo o conjunto de sentimentos, memórias, sensações, emoções, insights, percepções e eu deixei por último intuição. Então, a gente vai tentar comentar mais ou menos esses conjuntos, né, de movimentos que acontecem e caracterizam a mente. Então, todo esse movimento, tudo isso que acontece, ou seja, percepções, vamos lá. Eu perceber o mundo, eu ter sensações, eu ter acesso aos sentidos que me fazem perceber o mundo. A gente já falou isso exaustivamente aqui no canal. As emoções, né, que às vezes a gente cai num looping emocional, cai numa pressão de emoção tão forte que a gente às vezes perde o senso de eu, o senso do que está acontecendo, como eu vim parar aqui, como eu cheguei a esse ponto, enfim. Então todas essas experiências, todas essas possibilidades, elas acontecem num conjunto, numa estrutura que é chamada de mente. E eu deixei a intuição por último porque eu mesmo já tinha essa percepção de que a intuição parece ser algo além, parece ser algo que transcende a mente, entendeu? Mas só que talvez não seja de fato. Por quê? Porque é uma experiência. Tudo que está contido na mente, nos 5 sentidos, é uma experiência, é algo que existe um substrato para existir. Qual é o substrato? Primeiro, voltando ao ponto Voltamos ao ponto, depois eu respondo então qual é o substrato. Voltando ao ponto da intuição, não há intuição. Não há intuição, porque quando você fala de intuição, dá-se a ideia de que ela sabe o que vai acontecer e toma a decisão correta instintivamente, mas não há esse negócio de toma a decisão correta baseado em nada. A sua intuição é baseada em tudo isso que a mente formou, em toda a sua história. Você não vai ter uma intuição que veio do nada. Quando você pega um exemplo, eu estava assistindo agora um documentário sobre os policiais americanos que trabalham na alfândega dos Estados Unidos. Então o cara olhou uma mulher e a sua intuição de policial fez com que ele soubesse que ela estava carregando. Não tem intuição, cara. Ele tá fazendo aquele negócio 1 milhão de vezes, ele viu 1 milhão de pessoas. Ele só não identifica quais são exatamente os mecanismos que fazem ele selecionar, né? É isso aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa do cara que joga bola e tal. Virou uma coisa natural. Virou uma coisa natural. O cara vem aquela bola, ele intuitivamente, instintivamente, ele consegue dominá-la. Ele já fez aquilo um monte de vezes, ele não sabe explicar como se faz, porque o movimento do corpo involuntário, da própria mente, do cérebro, da inteligência involuntariamente, ele vê mecanismos, ele traça, é como se fosse, como é que é o nome do algoritmo? Já é uma programação. Essa história do algoritmo que se inventou hoje aí, né? Um nome bonito, algoritmo, que toma as decisões baseado em... O seu cérebro já faz isso desde sempre. A sua mente já faz isso desde sempre. Ela traça um algoritmo e faz você tomar essa decisão intuitiva. Foi tomada baseada no seu algoritmo. No seu algoritmo de tudo que você construiu, tudo que você viu e coisas que você acha que nem viu, que na verdade você viu, você construiu, imagens que... Aquele déjà vu, nossa, de onde eu vi isso e tal. Tudo aquilo formado é a tua intuição. Então a intuição mesmo, aquilo que vem do nada, não tem. Nada mais do que o algoritmo de toda a sua mente, de toda a sua história, de tudo aquilo que você acha que é você. Então as memórias, por exemplo, as memórias é algo que lhe prende ao passado, que constrói ou que é essencialmente o seu passado. Então o passado ele não existe fisicamente, não, mas se eu viajar mais rápido do que a velocidade da luz, eu vou dobrar o espaço e não sei o quê. Não, se eu concentrar uma quantidade de energia igual à energia do universo, enfim... Tem uma série de teorias e tal,
praticamente, não vou dizer infundadas, né? Porque o camarada acaba mostrando matematicamente e parece fazer sentido, mas muito improváveis de serem comprovadas ou efetivamente observadas e tudo mais. Então, a memória já é uma coisa muito mais óbvia de você perceber que ela constrói o passado. Se você pensar assim, não, mas eu gravei um vídeo antes desse. Aí você começa o quê? A lembrar, começa a acessar a sua memória. Qualquer coisa que aconteceu, quem vai transformar aquilo em algo que aconteceu é a memória. Então, só acontece o presente, a gente já falou isso. A memória nada mais é do que a afirmação, a confirmação, a certeza de que o que você está vendo é real. Olha um exemplo interessante. Quando você está num sonho, você tem passado, você tem memória, você tem família, você tem uma mulher nova, então, não, essa é minha esposa. Quando você olha e fala que é minha esposa, você já projetou toda a sua história, né? Ela é minha esposa, não é uma esposa que surgiu do nada. Ela é uma esposa, tem toda uma história, tem todo um passado. Você olha aquele objeto, aquela cena, e ela tem um passado. Por isso que no sonho você não sabe se está sonhando ou se realmente é agora, é a vigília. Porque ela constrói o passado. O passado é que te dá essa segurança. É ele que te dá essa firmeza de que não, é real. Real por quê? Porque tem passado. Quando eu pergunto para a pessoa assim, não, você existe? Eu existo por quê? Não, porque eu nasci. Porque eu tenho passado, por isso eu existo, por isso eu sou real. Por isso constrói-se essa base de passado para mostrar que o que tem agora é real. Isso acontece no sonho e na vigília, a mesma coisa. O que te dá a segurança de você dizer na minha cara, pô, esse cara tá falando coisa com coisa. Claro que eu existo, eu nasci, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão, ontem eu comi arroz. Então esse ontem é que, porque no presente você não conseguirá formar isso. Não conseguirá afirmar, dar certeza disso. Não, porque agora não tem. As sensações são iguais, tudo é igual. O que dá a diferença é o passado. Eu não consigo aprender isso que está acontecendo agora, né? Tipo, não tem, parece que não é nada, assim, essencialmente. Agora, todo esse movimento, essa dança, esse conjunto de atividades e tudo mais que compõe isso que a gente acaba singularizando numa palavra mente, né? Mas é muito mais complexo, obviamente. Ele acontece num substrato, né? Ele acontece numa base. O que precisa existir para que tudo isso possa ser possível? Um pensamento, que é o pensamento eu. Tem que ter um cara para poder experienciar tudo isso. Só que esse cara, ele é feito do próprio pensamento. Ele é a base para começar a existir a mente. Então ele é, vamos dizer assim, é o pensamento primordial. E é isso que o Sri Ramana Maharishi fala. Existe até um nome em sânscrito, obviamente eu não vou lembrar, mas vocês assistam lá o vídeo que inspirou esse que a gente tá fazendo aí de react ou de comentários. Mas existe esse conceito que o primeiro embrião ali, a origem de todos os outros demais movimentos é o pensamento eu. E esse pensamento eu, ilusório, em torno dele giram os pensamentos, as sensações, a memória, as emoções, o insight, a intuição. Quem teve a intuição? Quem teve a sensação? Quem está sentindo? Quem está percebendo? É sempre esse cara aí. E esse cara não é o eu iluminado, self, último, a verdade. Não é. Né? É o eu manifestado. É o eu manifestado. Então, no próximo vídeo, a gente vai tentar comentar agora um pouquinho mais sobre isso. A gente vai seguindo, né, esse Vida e Ensinamentos aí do Sri Ramana Maharishi e vamos comentando as frases aí, algumas que achamos interessantes ali para comentar.